Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, eu, Cintia Almeida, a Alexandra e a Alessandra. Somos aqui parceiras e amigas e companheiras. Estamos aqui nesse canal para tentar ajudar vocês. E hoje a gente vai dar sequência para aqueles outros dois vídeos que a gente fez, falando sobre o lixo, né? E um deles a gente começou que lixo é para ser degradado, né? E a gente precisa prestar um pouco de atenção nisso. E a gente já falou sobre ser um lixeiro, né? E me sentir um lixo, que é uma coisa mais externa. Mas hoje a gente queria trazer para vocês o eu sou um lixo, né? E esse eu sou um lixo é uma coisa interna, é uma percepção nossa, não foi colocada por ninguém, nem pelo externo, né? Talvez algumas situações da nossa vida que tenham feito a gente se sentir um pouco inferiorizada, ou um pouco ali abandonada, rejeitada, e que desencadeou essa ideia, né? Essa fixação mesmo de achar que a gente é um lixo e não é merecedor de nada. Então, hoje a gente queria desenvolver um pouquinho com vocês esse eu sou um lixo, né? Para que vocês entendam também que todo mundo se sente assim, né? Não é só você, não sou só eu, nem só nós aqui. E tem situações da nossa vida que a gente pode se sentir um lixo, ser um lixo e ser a lixeira, né? Então, é uma percepção que a gente queria trazer para vocês, para que a culpa de se sentir assim não fique tão pesada, né? Porque todos sentimos isso e com a terapia e outros tratamentos a gente consegue pelo menos ter essa percepção e tirar esse peso, né, Ale? O que você tem para dizer também? É isso mesmo, Cíntia. Eu acho que o principal ponto é o que você trouxe, é que é uma característica interna, né? É como eu me vejo, de como eu me enxergo, né? E de como eu me relaciono com o mundo e com as pessoas, né? E isso vai fazer total influência nas relações, né? E normalmente uma pessoa que se sente um lixo, ela é uma pessoa extremamente carregada de culpa. Então ela acha que tudo o que deu de errado na vida dela e na vida dos outros é culpa dela. Né? Então, e não é nem uma questão de responsabilidade, não é que ela se sente responsável, porque é, quando você se acha responsável, você percebe, você corrige e você muda, né? Agora, quando você se sente culpada, a vibração, né, a frequência disso é um pouco diferente, porque você está vibrando em dívida, é como você se sente em dívida. Você se sente culpado e, consequentemente, você se sente em dívida em relação ao outro. Né? Então, essa frequência, ela acaba atraindo pessoas que, porventura, podem, usar isso, né, contra você. Né? Porque se você sente que você está em dívida com o outro, que você tem que sempre que estar, né, pagando alguma coisa, a pessoa consegue usar isso para te mantenha, né, ali presa, porque se você está em dívida, você está presa a alguém, né? E aí você não consegue se desvencilhar. Né? Então, isso é uma coisa assim bastante profunda e às vezes é bastante inconsciente. Na maioria das vezes, na verdade, é inconsciente, né? Tanto o seu sentimento quanto a pessoa em relação a você, né? Mas como a gente, né, na nossa a profissão, né, a gente está sempre falando de frequência, de energia, né, que tudo é frequência, tudo é energia, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles são. E automaticamente isso é reconhecido, né, aos que estão ao seu redor, né? Então isso acaba da forma com que você manifesta isso, você acaba frequenciando, né, certos tipos de situações para sua vida. E aí acaba tendo esses relacionamentos disfuncionais, né? E nada saudáveis, né? Então essa pessoa, ela não consegue a gente diz, né, que ela não consegue se autorizar, ela não consegue ir, né, ela não consegue seguir em frente, ela não consegue conquistar, não consegue realizar, porque ela acha que precisa consertar o errado, né? Então ela acaba presa e ela não consegue seguir, né? E ela acha, ela só consegue seguir se o outro for, se o outro ficar bem. Né? Só que às vezes o outro, ele também tem os processos dele, né? Ele também
tem, às vezes, até uma codependência emocional. E aí ele usa isso justamente para te manter exatamente onde você está nesse momento. Então, realmente, eu sei que são assuntos que podem parecer profundos, mas eles estão aí, né, rodeados nas nossas relações, e é importante você olhar para isso e tentar começar a reconhecer, né, algumas situações que você se sente dessa forma, para que aos poucos você consiga se desvencilhar disso, né? Não é uma coisa assim fácil, né, que você vai conseguir mudar da noite para o dia, mas você simplesmente começando a olhar para isso, começar a perceber caindo algumas chaves, né, algumas fichas, né, você vai começar a pensar um pouco no seu comportamento, de que forma que você se relaciona com as pessoas, de que forma com que você reage às situações, né? O que que você acha sobre tudo isso? O que que você gostaria de acrescentar nesse bate-papo bem interessante? Que assim, às vezes, a gente não se vê nessa frequência do culpado, né? Acho Uhum, bem legal, porque você está ouvindo aí, você pode falar assim, eu não tenho culpa de nada, imagina. Mas é que isso fica disfarçado por situações, né? Então, às vezes, a gente acaba entrando nesse sentimento que está escondidinho, né? Na culpa, que você está se aprisionando pelo outro, por algo que você fez em algum momento da sua vida, dessa ou de qualquer outra, né? E você não tem consciência disso. E aí, qual é o mecanismo que você usa para estar nesse jogo de estar se sentindo a pior pessoa do mundo, né? Não saber, mas estar ali preso na situação com esse outro, né? Do culpado e da punição. É através do vitimismo, né? O uhum, vitimismo é algo que a gente acaba fazendo muito, né, para ter algum ganho, né? Às vezes a gente se torna vítima da situação para prender o outro no nosso joguinho. Então, você vai mesmo naquele lugar? Nossa, você gosta mesmo daquela pessoa? Você vai mesmo viajar para outro país? Começa a usar situações para se vitimizar e prender o outro, porque ainda assim é o seu objeto ali. É, é, que você está viciado naquilo. É, é tão sutil isso para quem não está consciente, mas quando a gente está do lado de fora, que já tem aí um pouquinho de olhar, a gente percebe rápido essas dinâmicas desse jogo de usar o vitimismo, né? E aí, nesse jogo desse vitimismo, você vai querer controlar o outro, você vai querer usar o controle com medo, você vai querer usar, eu só posso ir, eu só posso seguir minha vida, eu só posso mudar de emprego enquanto se ele melhorar. Quer dizer, se ele vier comigo, né, se aquilo que eu estou prendendo, né, aquilo que eu estou presa a alguma culpa que está bem escondida, vier junto comigo, como a Lê trouxe, eu me autorizo a ir para, a mudar de emprego, a ter dinheiro. Só que a gente está falando o tempo inteiro desse mundo que é muito prático, que a gente está vivendo e ao mesmo tempo é tão sutil, né, meninas? Porque o mundo energético, a gente não pega com a mão, né? Mas existe. A energia, a internet, a luz, está tudo aí. Ela existe, né? Então, se você ficar um pouco mais desperto e atento, você vai começar a perceber esse jogo que você acaba fazendo de vitimismo, ou de se colocar muito vítima na situação para conquistar o outro, ou fazendo com que o seu vitimismo prenda, né? De qualquer forma, está tendo ali um movimento preso, né? Porque você é o maior prisioneiro de si mesmo, de toda essa situação. Então, os vídeos aqui é meio que para isso, né? Para você olhar para essa falta de valor com você mesmo, essa falta de compromisso da sua verdade. Porque daí quando você entra em contato com isso, pô, eu estou mesmo prendendo o outro, eu estou mesmo vitimizando, eu estou usando do meu corpo, da minha doença, para manter o outro perto de mim, aqui do meu lado, por quê? Porque eu preciso dele, mas e ele não é importante? Então, quando você começa a perceber isso, cadê o meu valor? A pessoa fica do meu lado porque ela gosta de mim, não porque eu vou prendê-la.
né? E aí você começa a perceber que, no fundo, no fundo, no fundo, o seu abandono, a sua falta de estar com você mesmo, te dá muito medo, né? É um medo de perder algo que você não sabe dizer o que é, né? É um jogo, né, que a gente vai fazendo muito sutil, né, Cíntia? E um exemplo prático que a gente poderia dar é aquela sensação que a gente tem, né? Eu falo a gente porque eu me incluo nessa. Quando, por exemplo, alguém te faz um favor, né? Por exemplo, no emprego, a pessoa vai lá, te indicou e por causa dessa indicação você conseguiu esse emprego, essa vaga. Só que a pessoa também tem essa sensação de que ela é um lixo, e com o decorrer dos meses, dos anos, não sei, você consegue uma outra vaga numa outra empresa, uma coisa melhor, um salário melhor, um cargo melhor. E quando você conta para essa pessoa que te ajudou, ela entra nesse vitimismo que a Chan acabou de falar. Mas como você vai sair daqui se eu que te pus aqui, né? É um jeito de amarrar também, né? Quando a gente às vezes faz isso, mas a gente também recebe isso dos outros, porque a pessoa quer te segurar dessa forma, e foi o exemplo que a Alessandra deu, né? Então eu só posso sair desse emprego, só posso melhorar de vida se esse também for. E o contrário também acontece, né? A gente não pode esquecer que a gente tem às vezes a sensação de querer ajudar o outro no sentido de só vou se ele for, mas muitas vezes o outro não quer ir. Aonde ele está, a situação que ele está, né, nesse nível, nessa fase da vida que ele está, e até de consciência, ele está bem ali. Para ele está confortável, mesmo que não esteja bom, mas está confortável. Então, muitas vezes ele não quer ir. E a gente precisa Preciso aceitar, estar né? É exato, preciso aceitar isso. porque se a gente não se policiar e não e aceitar essa condição, a gente também não sai do lugar. A gente não consegue dar o passo, né, de seguir adiante. Então, como as meninas disseram, esses vídeos a gente está querendo só mostrar para vocês, e esse vitimismo é natural, né? Não Uhum. estamos falando que só vocês tentem, nós também fazemos isso. Sim. Agora, com consciência, a gente tenta não fazer, né? Prestar mais atenção. Mas o vitimismo é normal, né? No fundo, é aquela carência, aquela necessidade de ser acolhido, né? De ter alguém ali para ficar com você. Então, usar uma doença, por exemplo, como a Chu falou, né? Eu, por exemplo, não estou mais no Brasil e eu ouvi muito isso. Mas como você vai sair, vai me deixar aqui? Então, assim, a gente precisa se policiar porque se eu não tivesse tido a firmeza, eu não teria saído do lugar, eu teria continuado aí, né? E muita gente acha que é frieza, mas não é. A gente precisa saber que somos indivíduos diferentes, né? Nós fazemos parte dessa grande humanidade, mas cada um é diferente, é individual, né? Juntos a gente faz o todo, mas cada um tem a sua vida a seguir, né? E é E importante você entender que o outro vai, porque todo mundo pode ir para todos os sim, lugares. Ninguém tem que viver no mesmo a lugar, do bolha, mesmo né? jeito, com as mesmas pessoas, né? A vida é para ter movimento. Então, permitir que o outro vá é a experiência dele. E você vai ter uma outra experiência, né? E essa permissão tem que ser olhada, né? Nesse lugar de não, é para frente que a gente anda, não fica para trás, né? Não ficar puxando o outro dentro daquilo que você está achando que é o correto, né? É porque no final tudo é amor, né, meninas? A gente, mesmo que seja um amor um pouco distorcido, né? É, Mas é amor, né, de alguma forma, né? A pessoa, ela te ama e ela quer você perto dela, né? Então ela acha que te prendendo, né, é o jeito que ela vai conseguir de ter você ali pertinho, né? Tem aquela frase, né, da maternidade, né, de que a gente cria os filhos para o mundo, né? Mas não é simples assim, né? Não é fácil assim a gente soltar, né? Por exemplo, né? Estou trazendo um exemplo aqui em relação a isso, né? De que o que que normalmente uma mãe faz? A mãe quer abraçar, quer proteger, quer deixar ali a cria, né? Coladinha ali
com você, né? Mas quando a criança cresce, né, se torna um adulto, ela é responsável pela vida dela, né? Então, e é muito comum, né, a gente ver essa relação simbiótica, né? Acaba virando uma simbiose aí, né, entre pais e filhos, né? Por causa dessa Uhum. dependência, dessa disfunção. Né, desse entendimento, vamos dizer, equivocado do que é o amor, né? Então, o amor puro, né, o amor real é justamente aquele que solta, né? Não é apego, a gente confunde, né? Nós, né, a humanidade, estamos aprendendo, na verdade, o que é o verdadeiro amor, né? E a gente acaba mais lidando com o apego, né? Aquela coisa física, material, do que com esse soltar, né? Esse deixar ir, né? E então estamos todos, né, em aprendizado. E uma coisa que eu acho que é bem interessante também a gente ressaltar aqui, vocês duas comentaram muito na questão do valor, né? E eu acho bem importante falar isso, que se eu tô eu me sinto culpada e eu vibro dívida, né? Eu estou em dívida, o que que eu estou atraindo para minha vida? Mais dívidas, né? E aí, de que jeito que eu vou prosperar, né? De que jeito que eu vou ter abundância, até falando, né, em dinheiro mesmo, né? A energia, o dinheiro, a energia, o que que é? É valor, a energia do dinheiro. Mas se eu tô vibrando em dívida, como é que eu vou atrair o valor? Como é que eu vou atrair o dinheiro? Então, isso impacta, inclusive, na nossa prosperidade financeira e em todos os aspectos da nossa Abundância, vida, é. né? Na nossa abundância, exato. Então, a gente quem está culpado está vibrando ali em culpa, em dívida, e ela acha que ela merece castigo, que ela merece punição, ela atrai só mais disso, só mais castigo, mais punição, as coisas não dão certo, as coisas estão sempre dando errado, porque ela acha que é isso que ela merece, né? Quando na verdade está tudo distorcido, né? Tá Então, distorcido, exato. o quanto é importante, né, a gente perceber tudo isso e de que maneira que, em quais situações que você se comporta dessa forma, né, né, segurando o outro ou sendo, né, manipulada, né, pelo outro, né, mesmo que seja de maneira inconsciente, né, como a gente disse, porque no final tudo é amor, né, mas o quanto isso está te segurando, o quanto isso está te prendendo, né, e o quanto você toca a vida muito restrita, né? Por causa dessa Amarrada mesmo, né? Estagnada amarrada, mesmo, né? estagnada, exato, porque você está presa nessa culpa e nesse sentimento de dívida, né? Eu acho legal também, né, a gente lembrar que, assim, se você se sente culpado, há algo muito importante que você precisa fazer depois que você conseguir identificar esses processos, né? Porque podem levar anos, né? Eu estou há 10 anos no meu autoconhecimento, do início do meu autoconhecimento até hoje, e agora eu estou começando a olhar para toda essa situação do lixo de forma diferente. Então, eu começo um novo processo. Mas o que que é legal quando você começa a identificar, começa a reconhecer a sua desvalorização para você poder criar uma nova valorização, para você criar um novo fluxo, né? Você precisa se perdoar, né? Porque em nome do amor, a gente faz ou já fez qualquer coisa, né? Então, que façamos hoje de uma forma diferente, mais consciente, né? Porque amar ao outro também, se necessário, como a Lê falou, é deixar ir, né? É dar a liberdade de escolha. E aí eu tenho que me perdoar, eu tenho que me acolher de tudo que eu já fiz de alguma maneira para aprender o outro. Porque quando você começa a descobrir, você fala: Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Meu Deus, eu usei essa situação, esse problema físico para prender o outro, né? Então, assim, também é se acolher nessa questão de se perdoar mesmo, de olhar para você com mais amorosidade e entender que é o processo humano, é o processo do seu desenvolvimento, o desenvolvimento da humanidade, né, Cíntia? É, porque, complementando o que vocês disseram, se você não se perdoar, você cai na culpa, né? Daí começa todo o processo O de ciclo. novo, né? O ciclo Sim. recomeça, então fica aquela bola de neve que só tende a aumentar. E a culpa vai gerando outras coisas, e no fim acaba nesse desvalor.
né? E uma coisa que eu estava refletindo antes da gente fazer o vídeo, né, para como que a gente poderia falar, é uma frase que me veio e que é tão óbvio, mas que é tão difícil ao mesmo tempo, né? Porque se a gente se sente um lixo, por exemplo, quem vai querer ficar conosco realmente, né? Quem Quem gosta também de se ficar ao lado de sente. lixo, né? Não, quem se Então, sente também, né? Quem se exato, sente então o não lixo aguenta, né? também vai Porque ficar, né? a gente mesmo, quando se sente um lixo, tem situações que a gente não aguenta, né? Porque a dor é tanta, a culpa é tanta, aquela é tão, você fala, meu Deus, né? Como que eu vou sair disso? Então, tendo essa percepção, né, e como a Chô falou, errei, sim, fiz essas coisas, sim, manipulei, sim, aceitei manipulação, sim, mas eu me perdoo por tudo isso, né? Todo dia é um novo dia, eu recomeço uma nova etapa, porque senão essa culpa vai fazer a gente cada vez ficar mais pesado, né? E mais estagnado ainda. Adoece, né? Adoece, exato, podendo vir como doença no físico mesmo, né? Como a gente já falou em vários vídeos, para quem não assistiu, pode até procurar no canal, que quando você não trata energeticamente, vira doença física mesmo, né? Porque fica tão pesado que tem que sair de alguma forma. Mas eu Exato, acho porque o que lixo, a função do lixo é se decompor, né? Então, se degradar, eu decompor, sou um lixo, exato. eu vou me decompor, ou seja, eu vou acabar atraindo a doença, né? Para me decompor. Então, É, e eu não, e enquanto eu não permitir, né, esse auto-perdão, né, reconhecer e se permitir, se autorizar a seguir em frente, eu vou ficar nesse ciclo, né, de culpa e doença. sim. Mas como foi citado, a gente sabe que não é fácil, né? Não é do dia para a noite, né? Não é uma chavinha que você liga e liga, é todo um processo. A Chã mesmo falou que ela vem nesse processo há 10 anos e agora mudou, né? Com essa nova percepção, quer dizer, aceitar também esse tempo de você se perdoar, se auto-perdoar também, né? Porque às vezes a gente fica, eu preciso me auto-perdoar, preciso, e é mais uma culpa, né? Mais um Uma peso que a gente carga. traz, mais uma carga, né? Desse tem que. Então, realmente tentar ver com mais leveza mesmo, né? Tem Todo dia uma é um frase: aprendizado, o caminho só se faz caminhando. caminhando, Então, você exatamente. só vai poder decompor o seu lixo entendendo que ele existe e entendendo que você tem que ir tirando ele, né? Exatamente. Para ele ficar com uma montanha cada vez menor, né? Para ficar uma coisinha pequenininha só, né? É, Acho que é porque isso, isso né? é natural, né, do ser humano. A gente sempre vai ter, né, aquela situação que sente culpa ou que se sentiu vítima, mas É. o autoconhecimento vai fazendo a gente aceitar isso com mais leveza, né? Então, você consegue transpor isso sem ficar estagnado, como a gente comentou, né? A gente consegue seguir adiante com essa percepção e com esse auto-perdão, né, que é muito importante. Muitas vezes é preciso de uma ajuda mesmo de terapia, né? Um grupo de terapia, fazer uma terapia, porque até para você conseguir enxergar, né? E aceitar essa culpa que a gente sente, porque é uma coisa ruim de assumir que a gente deixa lá no, né, no fundinho, finge que não Escondidinho. está vendo, escondidinho, mas eu não sei, menina, se você tem mais alguma coisa para falar. Eu Não, acho vamos que hoje encerrando. era esse recado que a gente queria dar, né? É um assunto simples e ao mesmo tempo complicado, né? De Uhum. pensar por esse lado do lixo, mas é uma abordagem que a gente queria passar para vocês, para que vocês reflitam mesmo, né? Então a gente vai ficando por aqui. Se vocês curtiram, encaminhem para alguém. O nosso intuito aqui, como a gente sempre diz, é ajudar. Ativem o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Se vocês quiserem acompanhar a gente aqui no canal e ficar sabendo dos vídeos atualizados, é só acionar o sininho, e daí fica tudo mais fácil para a gente se encontrar novamente. Né, meninas? Obrigada, Lê, obrigada, Chan, e até o Obrigada, próximo vídeo, gente. É pessoal. isso É. aí, gente. Obrigada. Curtam e compartilhem. Obrigada. Beijo. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.